E aí pessoal do YouTube, eu sou o Linux BRS e vamos aqui ao nosso terceiro vídeo da série Que celular comprar? Aqui dessa vez o celular Que celular comprar entre 1.100 e aproximadamente R$ 1.400, certo? Então vamos aqui apresentar os celulares, né? Três, onde que eu vi três, né? O LG, é que tem três aqui, né? É o LG G3, o Moto G terceira geração, o Moto X Play, o Moto X segunda geração, o Galaxy J7, o Galaxy A7, o Zenfone 2 e o Sony Z3 Compact. Pessoal, esses preços aqui foi de acordo com o dia em que eu fiz a pesquisa. Alguns celulares, por exemplo, eles estariam, por exemplo, desses aqui, 999, estaria na lista anterior, nesta lista aqui, ó, que eu vou apresentar para vocês, ó, nesta lista, certo? Que vai de 799 a 999. Mas não estava no preço. Se tivesse no preço, entraria na lista anterior, igual foi o M4 Aqua que eu vi por 999. Ele entraria aqui se tivesse 1.100 e pouco, mas não estava no preço, então por isso que não entrou. Então, os preços aqui, pessoal, são de acordo com o dia de pesquisa. Linux, onde você encontrou o Moto G segunda geração? Vou mostrar aqui para vocês. Cadê, ó? Na minha primeira lista aqui, ó. O Moto G segunda geração, aqui, ó, a 550. É simples, eu entrei num site, deveria estar mais ou menos 599. Se você pegar aí 599 e dar 10% de desconto, você vai chegar próximo a isso aqui. São 60, que daria 540. No caso estava 550. Então no dia estava assim. Depois mudou. É a oferta do dia, então mudou. Então, pessoal, eu sei que tem muito celular que está deixando de entrar nas listas aí, porque, se for comparar todos os celulares, eu vou ficar aqui uma semana direto, então não dá. E tem muitos celulares que são mais novos, mais antigos, entendeu? Então eu estou tentando variar um pouco os celulares, certo? Não quer dizer que a minha pontuação aqui, o celular seja ruim, mas já serve de um ponto de partida, por exemplo, para vocês comprarem o celular de vocês, certo? Então hoje aqui, nesse vídeo, a gente está numa categoria de celulares que vai de R$ 1.100 a R$ 1.400, certo, pessoal? Então vamos lá, né? O LG G3, o Moto G terceira geração. Esse Moto G terceira geração, ele está aqui, estava na lista anterior, está aqui também por causa do preço, 1.129, que é o modelo de 2 GB e 16 GB de armazenamento, certo? Isso aí depois eu vou falar também mais pra frente. E o que mais que eu tinha aqui? O J7, o A7 estão aqui por causa do preço também. O Zenfone 2, certo? Por causa do preço. E o Sony Xperia Z3 Compact por causa do preço. O Z3 mesmo não está aqui porque é muito mais caro, tá? O Z3 Compact parece que entrou numa grande promoção e o preço ficou bacana, né? Então vamos lá. Como que eu fiz agora para o critério de avaliação? Como a tela aqui, nós temos tela de, por exemplo, 4.6, 5, 5.2 e 5.5, o que eu fiz? Quem teve a tela de 4.6 ganhou meio ponto. Tela de 5, 1 ponto. Tela de 5.5, não, 5.2, 1 ponto e meio. E 5.5, que é a maior, né? 2 pontos, certo? Resolução. Quem teve resolução de 2560 por 1440, que é o caso do G3 aqui, ganhou 2 pontos. Quem tinha a resolução Full HD, 1080p aqui, ó, 1920 por 1080, ganhou 1 ponto e meio. E quem teve resolução de 720, que era 1280 por 720, ganhou 1 ponto. E assim foi para memória, assim foi para câmera traseira e frontal, certo? Processador eu não estou levando em conta. Tem gente que fala que deveria levar em conta o processador e o fato de ter 4G ou não o aparelho, certo? 4G, pessoal, a maioria dos aparelhos hoje em dia já estão todos com 4G, certo? O processador não posso ter não posso avaliar porque tem uns processadores aqui que são mais fortes do que os outros, mas estão no mesmo preço, entendeu? Seria um critério bom para desempate? Seria, mas os programas de performance, ninguém acredita nos programas de performance. Eu tenho como base o AnTuTu, só para saber se aquele processador ele é um bom processador rápido ou não, mas também não quer dizer muita coisa, né? Então por isso que o processador eu não levo muito no critério de avaliação, certo? E então vamos lá então, né, pessoal? Lembrando, a bateria acima de 2.500 mAh teve o destaque e ganhou 1 ponto aqui, certo? O Moto G
o LG G3, vocês podem ver aqui, ele tem, eu esqueci até de marcar, ele teve a melhor resolução de todos, 2560 por 1440, certo? Uma tela Quad HD. E os outros aqui, por exemplo, o Moto X Play, o Moto X segunda geração, o Galaxy A7, o Zenfone 2 tiveram aí resolução Full HD de tela, enquanto os outros resolução HD. Aqui, pessoal, nós tivemos telas desde IPS, Super AMOLED e AMOLED e uma LCD aqui que é o do X Play, certo? Então aqui, basicamente, ele ganhou nota 0 aqui, ele não pontuou aqui o X Play, certo? Memória RAM, a maioria 2 GB, 1,5 GB aqui para o J7 e 4 GB para o Zenfone. Aqui o Zenfone ganhou 2 pontos aí disparado. Quem teve 32 GB, que foi o Moto X Play, o X segunda geração e o Zenfone 2, ganhou 2 pontinhos e os outros ganharam 1 ponto apenas. Micro SD, o único que não tinha aqui, por isso que está destacado, é o Moto X segunda geração. É uma lástima isso. Nunca deveria ter feito isso a Motorola. Certo? Android, quando foi lançado o aparelho, eu coloquei aqui o Android de cada um. Teve aqui o Moto X segunda geração, o 444, por ele ser um pouco mais antigo ainda, não tinha, o 5 devia estar lançando, né? Então por isso que foi o 444. O A7, que já poderia ter sido lançado com o 5, não lançou. E o Sony Z3 Compact também com 444. Então por isso que eles não pontuaram, só pontuou quem tinha Android 5.0. Câmera frontal, os dois únicos aqui que não tinha câmera de 5 megapixels, não, os três, né? É o LG G3, o Moto X segunda geração e o Z3 Compact, certo? Destaque para a câmera traseira para o Moto X Play e para o Z3 Compact, que ganharam 2 pontos. Para gravação de vídeo ganharam destaque o LG G3, o Moto X segunda geração e o Z3 Compact, que gravam em 4K 2160p e ganharam 2 pontinhos. A rádio, somente o X2 não tem, o restante tem rádio. A GPS todo mundo, certo? E na bateria, pessoal, os únicos que não alcançaram, não ultrapassaram aí os 2.500 mAh foi o Moto G terceira geração e o X segunda geração, certo? Os preços estão aqui ao lado, que eu vi na data de hoje, dia 12 de novembro. Eu destaquei o Moto X Play e o Zenfone 2. E na tabela aqui ao lado vocês podem ver que o Zenfone 2, ele nessa faixa de preço de R$ 1.100 a R$ 1.400, ele é o melhor custo-benefício. Ele teve a melhor pontuação, tirando aqui 16,5 pontos, primeiro lugar. O segundo foi o Moto X Play. E eu falo para vocês, o Moto X Play, ele é um celular muito bom mesmo. Certo? Tem gente que está na dúvida, o Moto X Play ou o X2. Dependendo da razão do qual você quer um celular, eu falo que, pega o X2. Por exemplo, você quer gravar vídeos em 4K, é o X2. Certo? Você quer um processador, eu não sei se esse processador aqui, o quad-core de 2.5, ele é tão bom quanto o octa-core de 1.4. Se for tão bom quanto o X2, mas ele não tem, aqui ele não tem o micro SD, né? Mas o X Play de 32 GB ele já é um pouco mais caro, não é esse preço, é um pouquinho mais caro, chega na faixa dos seus R$ 1.400 mais ou menos. Só que ele tem uma tela LCD ao invés de ser uma tela AMOLED igual ao X2. Então tem os seus prós e os seus contras. Tem gente que não gosta de tela muito grande 5.5 e tem a 5.2, certo? Então, primeiro lugar, Zenfone 2, segundo lugar, Moto X Play, certo? Terceiro lugar ficou com o LG G3, já ia falar terceira geração, LG G3, certo? Com um bom custo-benefício também, 1.231, ter pontuado aí 14,5 pontos, né? Em quarto lugar, pessoal, ficou aqui o A7. Muita gente acharia que, mas o A7 não, o A7 ele tem aí bons requisitos aí, por isso que ele chegou a 14 pontos e ficou em quarto lugar. Em quinto lugar ficou o Z3 Compact, certo? Que apesar dele ter 4,5 polegadas, tela HD, certo? E ele veio com o Android e a câmera um pouco, o Android 444 e a câmera de 2.2, né, frontal. Ele tem os outros requisitos aí básicos aí para a categoria desses preços, por isso que ele ficou em quinto lugar. Em sexto lugar ficou o J7, certo? Mas também o custo-benefício também se torna muito bom, né, por 1.186,
tá bom? Ele tem um processador muito bom que bate aí esse quad-core aqui, esse octa-core do... Acho que esse aqui se não me engano, do X-Play ele bate. O X-Play fez 36 mil e o J7 fez 38 mil, mas esse aqui, ele não é um Snapdragon, ele é um Exynos, tá? Gente, eu ouvi pessoas falarem que é Exynos, não é Exynos, né? É Exynos o processador. Se eu tiver errado aí, vocês me corrijam, tá ok? Por isso que ele pegou aqui o 6º lugar com 13 pontos, tá ok? Em 7º lugar, aqui o Moto G terceira geração, porque ele está competindo, gente, com intermediários premiums aqui, certo? E ele é um intermediário normal, o G3. É comum, foi assim, é comum não, era de se esperar que ele não tivesse uma pontuação tão boa assim, porque os outros concorrentes aqui, as especificações são melhores, entendeu, pessoal? Tela de 5.5, tem gente com tela de 5.5, com tela HD, tá bom? O processador, que eu não levei em conta, é melhor, certo? Filma em 4K e também a câmera é melhor, certo? Então, ele não conseguiu compensar aí um pouco os outros que são melhores na maioria dos requisitos em relação a ele, tá? Então ele está no básico aqui, 2 GB e 16 GB de armazenamento. Então isso basicamente todo mundo aqui tem. O destaque era para quem era 32 ou 4 GB, no caso do Zenfone, né? A GPS, tudo o básico, né? Ele sai por 1.129, ou seja, esse celular aqui, o Moto G terceira geração, ele acaba tendo um custo-benefício alto, assim como o outro Moto G mais enxuto de 1 GB de memória RAM e 1 GB de memória RAM e 8 GB de armazenamento, ele também ele sai muito caro para a categoria que eu fiz lá, o preço até R$1.000, de 799 a R$1.000. Então, o Moto G, tanto né, entre 899 a 799 e a 800 a R$1.000 e a 1.100 e R$1.400, ele sai muito caro, custo-benefício muito alto, certo, pessoal? E o Moto X segunda geração não quer dizer que ele seja ruim assim, ele ficou em último lugar pelo fato dele não ter, por exemplo, aqui, ele não ter o micro SD, tirou um ponto. Ele não tem um Android mais atualizado, porque ele ser um celular um pouco mais antigo. Tirou mais, por exemplo, mais um ponto dele, já seriam 2. A câmera de 2 megapixels, mais um ponto que tirou. O fato de ele não ter rádio, né, mais um ponto, ou seja, já tirou 4 pontos. E a bateria dele não ser uma bateria acima de 2.500 mAh, tirou 5 pontos. Se eu tivesse 5 pontos, ele ia para 16,5, ele ficaria no mesmo patamar aqui do Zenfone 2, e aí sim ele seria um bom custo-benefício, mas ele perdeu em vários requisitos aqui, pontos essenciais, por isso que ele ficou aqui em último lugar. Não quer dizer que ele seja ruim, ele tem uma tela HD, ele tem AMOLED, ele tem 2 GB de memória RAM com 32 GB de armazenamento, ele não tem armazenamento de micro SD, uma pena. O processador dele é bom, a câmera traseira dele de 13 megapixels filma em 4K, que é excelente, só não tem rádio, mas ele tem a GPS e GLONASS, e a bateria dele é de 2.300 mAh, é uma bateria boa, certo? Eu vi muita gente com o Moto X segunda geração, ninguém reclama desse celular, é excelente, mas pelos requisitos em comparação aos outros, né, por ser um celular de 2014 e os outros aqui seriam celulares um pouco mais novos, né, tirando o G3 também, eles são de 2015, eles têm uma especificação melhor em relação ao X2, mas também não faz feio não, tá, pessoal? Então, no contexto geral, como já falei para vocês, o campeão aqui, Zenfone 2, certo? O de 4 GB, 32 GB de armazenamento, mesmo de 16 GB de armazenamento, ele iria fazer 15,5. Ele continuaria em primeiro lugar também, tá, pessoal? E em segundo lugar, como falei para vocês aqui, o Moto X Play, que é um celular muito bom. Eu já tive esse celular, achei ele sensacional. Certo, pessoal? E quem vem em terceiro lugar aqui, terceiro lugar, o Moto G terceira geração, que já foi um celular top. E agora ele basicamente se enquadra num intermediário, um premium aí, certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse terceiro vídeo aí, falando a respeito dos preços entre R$1.100 e R$1.400. Vou fazer mais um outro aí, provavelmente entre R$1.500 e até R$2.000. E depois aí para os top de linha aí, que são aí os flagships aí das
das empresas aí que constroem essas maravilhas aí pra gente, tá bom, pessoal? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, seu joinha, que é muito importante aí pro canal. Obrigado, até mais e falou, pessoal!